Olá, meus seres, eu espero que todos vocês estejam muito bem. Chegamos com a nossa revisão para o processo seletivo seriado da UEPG, Universidade Estadual de Ponta Grossa. Esse aqui é o PSS 1. Eu espero que todos vocês estejam bem. Convido você, se não é inscrito no nosso canal ou inscrita, inscreva-se. Ative as notificações, temos aulas de biologia semanais para você brilhar e mandar muito bem nessa disciplina. Deixe seu like aí também, se tiver algum comentário, dúvida ou questionamento, mande aí, o sócio te responde você o mais rápido possível. Mas vamos lá para o que interessa, que é fazer uma boa prova PSS 1 para você ir somando notinhas e conseguir entrar na instituição universitária pelos processos seletivos seriados. São muito importantes. Então vamos manter o foco aqui em tópicos. Geralmente no UEPG, no PSS 1 você vai ter das questões 17 a 22, biologia, a ciência mais bonita. Geralmente nós temos diferentes assuntos associados aí para o PSS 1 e eu fiz aqui o levantamento de tópicos. Geralmente tem o tópico lá, a origem da vida, tem o tópico célula, tem o tópico biotecnologia, tem o tópico embriologia, desenvolvimento, gametogênese, tem o tópico ecologia. Então eu fiz um mistão aqui de assuntos que nós achamos pertinentes para a prova PSS 1 2024. Olhando para a origem da vida, você tem diferentes explicações para esse processo. Cuidado com aqueles termos, abiogênese / geração espontânea. A vida surgindo assim espontaneamente no ambiente desse planeta maravilhoso. A ideia abiogenista defende que a vida surge espontaneamente. Ou seja, nós podemos até alguns fatores, um princípio ativo, uma força vital, que interage e transforma aquilo que não é vivo em seres vivos. A corrente biogenista vai defender que todo ser vivo surge de um pré-existente através da reprodução. E aí, essas duas correntes de pensamento ficaram ali discutindo o que seria ou não seria verdadeiro. Em ciências é difícil ter algo verdadeiro, mas a ideia abiogenista, por exemplo, de Van Helmont, era aquele cidadão que falava na fórmula da vida, vestes suadas num canto escuro, depois de um tempo surgiam seres vivos lá. Então você tinha uma ideia de geração espontânea. O Needham analisava os caldos nutritivos, produzia lá uma sopinha, um caldinho nutritivo, resfriava, retirava aquilo, analisava... 1, 2, 3, 1, 2, 3. O Needham fazia aqueles experimentos com caldos nutritivos, fazia uma sopinha lá, esperava, analisava aquilo em microscópio e ele encontrava seres vivos. Ele falava que a matéria se transformava, ou aqueles compostos davam origem a seres vivos. O Red vai fazer aquela experiência do frasco tampado e destampado, e aí as mosquinhas não conseguiam entrar. E aí ele vai dar uma abalada nesse pensamento abiogenista de geração espontânea. Ele vai falar, opa, a mosquinha não conseguiu entrar no frasco, ela não botou ovinho, e aí não surgiram novas mosquinhas. Então, o frasco tampado impede que seres vivos desenvolvem-se a partir de outros seres vivos, porque a mosquinha não conseguia entrar lá no alimento que estava em decomposição e ter acesso, se alimentar e botar ovos. E aí a galera ficou nessa discussão, biogênese e abiogênese. Vem Louis Pasteur e faz aquele experimento do frasco de pescoço de cisne. Ele põe o caldo nutritivo, entorta o gargalo e percebe que os micro-organismos ficam retidos lá naquele gargalo. Eles não chegam no caldo nutritivo, não se alimentam, não reproduzem. Uau! E Pasteur demonstra isso para ciência da época. E a galera fala, ó, Pasteur, você é uma lenda. E aí Pasteur derruba inicialmente esse pensamento. Só que aí temos aquela dúvida. Se todo ser vivo surge de um pré-existente, de onde surgiram ou como surgiram esses primeiros seres vivos? Aí retorna esse termo. Aparece a explicação da abiogênese heterotrófica de Oparin Haldane. Aquela ideia de evolução química da vida. Nós tínhamos um planeta
E na atmosfera primitiva existia metano, amônia, hidrogênio, vapor da água. Esses componentes reagiam. Depois de um tempo, a água na forma líquida nesse planeta maravilhoso. Reações químicas intensas. E a partir de compostos químicos mais simples, formaram-se compostos mais complexos. Eles foram se juntando nos mares primitivos e aí formaram os primeiros seres vivos. Então, Oparin Haldane, com a ideia de abiogênese heterotrófica, depois, lá nos anos 1900 e bolinhas, trazem essa explicação. Nós temos hoje a ideia da hipótese heterotrófica, falando que os primeiros seres vivos eram heterótrofos, não produziam o seu próprio alimento. Mas existe uma corrente científica mais moderna que defende a hipótese autotrófica, que os seres vivos conseguiam realizar quimiossíntese, ou eles seriam quimiolito-autotróficos. Fariam reações químicas em rochas, nos ambientes fundos oceânicos, conseguiam produzir o próprio alimento e manter a sua sobrevivência. Então, cuidado com esse tópico maravilhoso, origem da vida. Lembrando que não existia oxigênio na atmosfera primitiva, o oxigênio na forma de O2, como a gente conhece. Ele só vai aparecer depois do surgimento da fotossíntese. Então, com a fotossíntese, vai ser liberada uma considerável quantidade de oxigênio para a atmosfera. Depois, nós teremos o surgimento dos seres que realizavam a respiração celular aeróbica. Então, esse resuminho no tópico origem da vida. Formando-se as primeiras células, essas primeiras células se formaram nos mares primitivos e essas primeiras células eram procarióticas, diferente dessa que o Soch desenhou. Lembra que a célula procariótica está presente em bactérias, arqueobactérias, cianobactérias? É uma célula mais simples, não vai existir compartimentos no interior, como esse compartimento aqui chamado núcleo. Procariotos sem núcleo, eucariotos com núcleo. Além do núcleo, a célula eucariótica tem outros compartimentos: retículo endoplasmático liso, retículo rugoso, complexo de Golgi. O retículo liso faz síntese de lipídios, rugoso, síntese de proteínas. O complexo de Golgi secretava substâncias, direcionava com vesículas de secreção para lançar para o meio externo das células. Os lisossomos, compartimentos com enzimas digestivas para digestão intracelular. E nas células procarióticas e eucarióticas você pode encontrar os ribossomos, importantíssimos para a síntese de proteínas, já que as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes nas células. Agora, eu peguei o esboço aqui de uma célula eucariótica e eu foquei na membrana plasmática. Acredito que vai ter desenho de membrana na prova, que pode ter questão associando a membrana, sua estrutura e a sua função. Então ela tem uma função de permeabilidade seletiva, ou seja, selecionar o que pode entrar e o que pode sair. É uma finíssima, só é visível em microscopia eletrônica a estrutura de mosaico fluido de Singer e Nicholson. E nesse modelo de mosaico fluido, a partezinha clara seriam os fosfolipídios da membrana. Partezinha escura, as proteínas, segundo a técnica que eles usaram para visualizar. Os fosfolipídios têm um livre movimento, mas um movimento de flip-flop, de cima para baixo, baixo para cima, movimento de rotação, movimento de deslocamento lateral. Mas é legal você lembrar que as proteínas, na ideia de mosaico fluido, elas se movimentavam livremente na bicamada de fosfolipídios. Então, ora essa proteína estava aqui, ora ela estava em outro lugar, e elas estavam se movimentando, como aí o teto, o chão e as paredes do ambiente que você está estivessem em intensa movimentação. O espaço aí onde você está seria a célula, e tudo se movimentando, ok? Então, essas proteínas têm uma livre movimentação entre esses fosfolipídios na ideia de mosaico fluido. A função da membrana, permeabilidade seletiva. Vou trocar meu pincel. Selecionar o que pode entrar e o que pode sair. Então, nessa ideia aqui, eu coloquei aqui o potássio. E aqui eu coloquei o sódio, que são íons. Partículas carregadas eletricamente, que têm dificuldade de passar entre os fosfolipídios. Aqui você tem o oxigênio, gás carbônico, pequenas moléculas apolares. E elas conseguem passar facilmente por entre os fosfolipídios. Então, o movimento de oxigênio e gás carbônico nós chamamos de difusão simples. São moléculas pequenas, conseguem passar facilmente
pela bicamada de fosfolipídios. Agora, precisa entrar um aminoácido na célula. Para entrar um aminoácido, você tem uma proteína chamada proteína carreadora ou carregadora. Ela pega de um lado de fora, joga para dentro da célula. Precisa entrar a glicose nas células. A glicose é captada por uma proteína carreadora, pega de fora, joga para dentro. Então, se usa essa proteína carreadora e transporta a substância a favor do gradiente de concentração sem gasto de energia, eu chamo isso de difusão facilitada. Agora, existem proteínas que pegam o íon sódio que entra e joga para fora. Pega o potássio que sai e joga para dentro. Essa proteína transporta esses íons contrário a um gradiente de concentração e para essa proteína manter o funcionamento existe gasto de ATP. Então você tem um transporte chamado de ativo. Transporte ativo contra o gradiente, gasta ATP e o principal exemplo é a famosa bomba de sódio e potássio. Ela trabalha para manter uma diferença de concentração, jogar sódio para fora, manter potássio dentro. Então o íon potássio em maior concentração ou quantidade no líquido intracelular e o sódio concentrado em maior quantidade no líquido extracelular. Essa estrutura aqui, ó, que o sócio desenhou aqui assim, é o glicocálice ou glicocálix. Ele está voltado para o meio extracelular. É uma barreirinha que você tem de lipídios associado a açúcares ou proteínas associadas a açúcares. Então eu posso chamar de glicolipídios, glicoproteínas, glicos, doce, açúcar. Lembra que tem açúcar nesse glicocálice, está voltado para o meio extra, serve para proteção, serve para impedir a entrada de agentes estranhos, fazer uma barreira, serve para reconhecimento entre as células. Geralmente, quando você faz doação de sangue, eu sou do tipo A, eu não posso receber sangue do tipo B. Então, lá na pessoa que é sangue tipo B, existem glicolipídios, glicoproteínas nesse glicocálice que são estranhas, e aí a gente não vai reconhecer como estranho e vai se defender. Então, em transfusão de sangue, em doação de órgãos, a gente vai ver os componentes aqui do glicocálice servindo para esse reconhecimento, dizendo, não, você não é daqui. Então, nós temos essa estrutura voltada para o meio extracelular, ok? Agora, pensando na célula ainda, o foco síntese de proteínas. Dentro do núcleo das células, o ácido desoxirribonucleico ou DNA. O DNA tinha uma capacidade de duplicação, ele faz cópias. A duplicação era chamada semiconservativa, tinha duas fitas nessa molécula de DNA. Enzimas separam as fitas e cada uma das fitas serve de modelo para a construção de uma fita nova. Então, ok, o DNA tem capacidade de duplicar, de fazer cópias. Isso vai acontecer naquele período chamado interfase, especificamente na fase S da interfase, que é um período de preparação da célula para ela entrar em divisão. Agora, nós teremos também na interfase uma intensa síntese de proteínas. Imagina que a célula está se preparando e ela vai se dividir. Então ela tem que ter as proteínas, tem que ter os seus componentes, tem que ter uma quantidade adequada de material genético. Na síntese de proteínas, você vai lembrar para a prova da UEPG, DNA formando RNAs. Esse fenômeno a gente chama de transcrição. Você tem uma enzima chamada RNA polimerase, ela vai ler uma das duas fitas do DNA e vai produzir um RNA. Isso é chamado de transcrição. Você tem RNA mensageiro, ribossômico e transportador. O RNA mensageiro carrega a mensagem. No RNA mensageiro, você tem uma sequência de 3 letrinhas que são os códons. No RNA transportador, sequência de 3 letrinhas que são anticódons. E aí você tinha códon, anticódon e colocava o aminoácido na proteína. O RNA transportador transporta os aminoácidos até a região do complexo ribossomo RNA mensageiro. E aí o RNA transportador tem um anticódon, pareia com o códon, coloca aminoácidos na proteína em formação. As proteínas são polímeros de aminoácidos. O DNA e o RNA são ácidos nucleicos, então eles são polímeros de nucleotídeos.
Cuidado com essas nomenclaturas nesse PSS. E é óbvio que, sabendo disso, nós humanos produzimos alimentos transgênicos, nós humanos fazemos terapia gênica, testes de DNA, que são importantes ou para reconhecimento, ou para produzir maior quantidade de nutrientes no alimento, ou substituir um gene defeituoso por outro. Então, a famosa biotecnologia baseada nesse conhecimento da síntese de proteínas. Geralmente, colágeno, insulina, hemoglobina são proteínas bem famosas. E para serem produzidas essas proteínas, você precisa de genes. Os genes são pedacinhos de DNA. E aí esses pedacinhos de DNA são transcritos e depois traduzidos na síntese de proteína. O retículo rugoso pode produzir muitas dessas proteínas, encaminhar para o complexo de Golgi. Complexo de Golgi, empacotar em vesículas, fundir com a membrana e secretar. Secretar é lançar essa substância aqui para o meio extracelular. Eu sei que vocês vão brilhar, se aparecer isso na UEPG, vão lembrar. Tópico gametogênese / embriologia. Aqui eu considero todas as questões difíceis, principalmente quando coloco embriologia. Na última edição tinha um desenho de uma neurula, então eu peguei um espaço aqui antes, que a UEPG não cobrou ainda, eu falei, vai que ele coloca o desenho do início do processo. Geralmente, você pensa na gametogênese no processo produção de gametas. Então, a tradução gametogênese seria gerar gametas ou produzir gametas. Em testículos, em ovários. Eu coloquei aqui gônia, para você lembrar de espermatogônia ou ovogônia. Então, espermatogônia, a gente vai pensar na gametogênese masculina para a produção do espermatozoide. Ovogônia para a produção do ovócito secundário. Se eu olhar para cito 1, espermatócito 1 ou ovócito 1. Cito 2, espermatócito 2 ou ovócito 2. Só que na gametogênese feminina, que é a ovulogênese, vai parar aí. Vai ocorrer a liberação do ovócito secundário no período chamado ovulação. Então, se for uma gametogênese feminina, você vai pensar nas palavrinhas ovogônia, ovócito primário, ovócito secundário. Para aí. Se for uma gametogênese masculina, você vai pensar em espermatogônia, espermatócito primário, espermatócito secundário. E aí? Espermátide e cada uma delas se diferenciando em espermatozoide. Essa diferenciação é a espermiogênese. Então você tem espermatogênese, o processo todo, e a espermiogênese é o processo de diferenciação da espermátide em espermatozoide. De novo, eu sei que é complexo. A gametogênese masculina, mais nomezinhos. Então vamos começar com espermatogônia, que vai crescer e formar um espermatócito primário. Esse espermatócito primário divide-se por meiose, formando o espermatócito secundário. Cada espermatócito secundário faz a segunda divisão da meiose e aí você tem espermátides sendo produzidas. Cada espermátide passa pelo processo de diferenciação, que é a espermiogênese, e forma um espermatozoide. Então, você vai lembrar da sequência do sócio. Gônia, cito 1, cito 2, tide, oide. Eu coloquei o zoide ali para lembrar, mas pode ser só oide. Tudo bem para você brilhar. Que divisão celular aconteceu aqui? Aqui nenhuma. Aqui cresceu espermatogônia, aí ela passou pelo período de preparação, interfase, G1, SG2, aumentou a proteína, duplicou o material genético e daqui para frente, meiose. Você tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Então essa primeira etapa da meiose é reducional. Você transforma as células diploides em haploides. A segunda divisão é equacional, mantém constante a ploidia, N formando novas células N. Tudo bem? Se você lembrar da meiose, prófase 1 tinha lá um fenômeno chamado crossing over. Ocorria troca de fragmentos de cromossomos homólogos. Na
Metáfase 1, pareamento dos homólogos, cromossomos do mesmo par. Anáfase 1, separação dos homólogos. E na anáfase 1, quando separa esses homólogos, você tem a transformação da célula diploide em células haploides. Na prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, divisão equacional. Na anáfase 2, separava as cromátides irmãs. Então eu já matei aqui o pensamento da meiose e da gametogênese. Agora, quando que a gente pensa em embriologia? Quando a gente vai ver o fenômeno chamado fecundação ou fertilização. A fecundação é caracterizada pelo encontro do gameta masculino com o gameta feminino. Você tem na pontinha do espermatozoide uma região chamada acrossomo, na pontinha. E esse acrossomo foi produzido a partir do complexo de Golgi. Complexo de Golgi é uma estrutura dentro da célula para secreção, mas que na espermátide foi acumulando enzimas produzidas pelo retículo rugoso. Retículo rugoso produziu as enzimas, direcionou para o complexo foi concentrando e o complexo de Golgi modificou-se e formou o acrossomo, a pontinha. Vai liberar essas enzimas, vai ocorrer uma reação acrossômica e o espermatozoide vai adentrar o ovócito. Então a fecundação reestabelece o número diploide, vai formar uma célula ovo ou zigoto. Essa célula vai se dividir por mitose no processo de segmentação ou clivagem. Uma vai formar duas, 4, 8, e você vai ter um maciço de células chamadas de mórula. Cada célulazinha da mórula é um blastômero. Cada uma célulazinha dessa mórula. Elas são célulazinhas que têm um tamanho mais ou menos igual ou quase igual se vierem de um ovo chamado de oligolécito. É um ovo com pouco vitelo, distribuído de forma uniforme. E aí você tem esses blastômeros de um tamanho mais ou menos igual, na segmentação chamada holoblástica igual. A mórula, as células continuam se dividindo, vão se afastando e vão se diferenciando. Vai formar a blástula, e essa blástula é uma bolinha oca, só se cortou, e você vai ver um conjuntinho de células formando o embrioblasto, um espaço chamado de blastocele e uma camada externa que é o trofoblasto. Blástula nos mamíferos pode ser chamada de blastocisto, e é ela que vai grudar, fixar no endométrio uterino e depois sinalizar que uma gravidez, uma gestação estará em desenvolvimento. A mórula é um maciço de células chamadas de blastômeros. A blástula é uma bolinha oca com um espaço interno chamado blastocele. Embrioblasto vai dar origem ao embrião. Esse trofoblasto em mamíferos vai prender a parede do endométrio uterino e vai começar a formação de vilosidades coriônicas que depois formarão uma estrutura chamada placenta. Então nós temos ovo, mórula, blástula. Isso vai caracterizar a segmentação ou clivagem. Essa blástula, as células vão se movimentar, dobrar, e aí você vai ter a gastrulação, com a formação da gástrula. Depois, lá na gástrula, você vê ectoderme, mesoderme e endoderme. Na gastrulação, são formados os folhetos embrionários, o arquêntero ou intestino primitivo. A abertura desse arquêntero ou intestino primitivo era o blastóporo. E da gastrulação, formando gástrula, então vê o folheto embrionário, vê o intestino primitivo, o embriãozinho continua seu desenvolvimento e forma a estrutura conhecida como neurula nos cordados. Então caiu ano passado, organogênese em cordados, formando a neurula. Então seria ovo, mórula, blástula, gástrula, neurula, a sequência de desenvolvimento em um cordado. E para encerrar o nosso blocão de revisão, PSS e EPG para você brilhar, ecologia. Ecologia vai aparecer. Geralmente uma questão é sagrada na ecologia. Agora, nas duas últimas edições eles falaram sobre os biomas, ou as formações vegetais brasileiras que abrigam uma fauna legal. O foco aqui que eu coloquei, transferência de energia, cadeias T alimentares, sucessão ecológica e vou juntar relações ecológicas. Eu acho que a questão vai estar entre esses três tópicos. Cadeias T alimentares,
sucessão e relações ecológicas. Então vamos lá, chutes do SOST. Primeiro, uma fonte de luz. Eu coloquei em ambiente aquático aqui. Faz tempo que o EPG não faz isso. Vai que ela resolve, uau, vamos fazer os jovens pensar em ambientes aquáticos, já que esse planeta aí, quase 70% oceanos. Se eu olhar para o fitoplâncton, conjuntinho de algas, principalmente, no ambiente aquático, a luz penetra, você tem a fotossíntese, ou seja, esses indivíduos são os considerados produtores, eles vão ocupar o primeiro nível trófico. Então, geralmente a gente chama de nível trófico esse posicionamento específico. Eles têm o primeiro nível trófico. Agora, o zooplâncton, formado por larvas de animais, formado por muitos protozoários, consomem o fitoplâncton. Então, eles fazem parte do consumidor primário e eles fazem o segundo nível trófico acontecer. Agora, pequenos crustáceos consomem o zooplâncton, então eles são um consumidor secundário, ou seja, ocupam o terceiro nível trófico. E aí vem um peixinho e come o crustáceo. Ele é um consumidor terciário, ocupa especificamente o quarto nível trófico. Então esse nível trófico é a posição específica. Essa seta vai mostrando a transferência de energia e se aparecer pirâmides, que são representações gráficas / matemáticas, você vai organizar base da pirâmide sempre produtores. Essa base tem o seu tamanho e vai representar ali uma quantidade de energia, se for uma pirâmide de energia. Pode ser uma pirâmide de biomassa, aí vai aparecer grama, toneladas, quilogramas. Pode ser uma pirâmide de números, que vai falar na quantidade de indivíduos por nível trófico. Mas você vai ter produtor, consumidor primário, consumidor secundário, consumidor terciário. Perceba que do produtor ao consumidor terciário a energia foi diminuindo. Então, ao longo dos níveis tróficos, ocorre uma redução de energia nessa transferência. Parte da energia os seres vivos usam para se manter vivo, parte eles perdem na forma de calor para o ambiente e essa energia vai diminuindo consideravelmente ao longo dos níveis tróficos, ok? Então, organiza bonitinho, eu sei que vocês vão lembrar. Poluição no ambiente aquático, derramou mercúrio, chumbo, as alguinhas começaram a acumular mercúrio, Hg. O zooplâncton tem um pouquinho mais, o crustáceo mais e o peixe mais. Aquele fenômeno chamado bioacumulação. Então, cada um desses seres vivos pode receber essa substância, ela ficar impregnada no corpo do ser vivo e ele não conseguir degradar ou eliminar. E aí, essa substância, ao longo dos níveis tróficos, ela vai aumentando de concentração. Então, a magnificação trófica, ao longo da cadeia, aqueles últimos níveis tróficos, lá no peixinho, nos tecidos corporais, eu vou encontrar uma maior quantidade de mercúrio. Claro que, se for no ambiente terrestre, a prova pode pôr lá capim, gafanhoto e um pássaro. E você tem que organizar a cadeia alimentar. Mas eu tenho consciência que vocês vão brilhar nisso, tá? Energia sempre diminui ao longo dos níveis tróficos. A matéria que está nesses indivíduos pode ser reciclada naqueles ciclos do carbono, oxigênio, nitrogênio e a reciclagem da matéria. Agora, prova falando um ambiente em formação. Uma ilha vulcânica apareceu no meio do oceano. E aí, rocha, resfriando. De repente, pequenos agrupamentos de seres vivos chamados de líquens. Líquens são associações mutualísticas entre algas e fungos, ou entre cianobactérias e fungos. O mutualismo é uma relação ecológica interespecífica harmônica. Então, pausa agora na sucessão para pensar em relações. Você tem lá, nas aulas a gente viu relação ecológica intra e relação inter. Intra entre seres de uma mesma espécie. Inter entre seres de espécies diferentes. Ambas podiam ser harmônicas ou desarmônicas. Ela vai ser harmônica quando ninguém é prejudicado. Desarmônica quando alguém é prejudicado. Então lá nas intraespecíficas harmônicas, tinham colônias, tinham sociedades. Intraespecífica desarmônica, competição, canibalismo. Agora as harmônica, mutualismo,
No mutualismo, você tem uma intensa relação entre esses seres, uma dependência. As algas ou cianobactérias fazem fotossíntese, passam nutrientes para os funguinhos, o funguinho retém água, sais, passa para a alga e uma mútua troca. Você tem inquilinismo, que um ser vive ali em moradia com o outro. Uma orquídea que fica em cima da árvore, uma epífita. A relação é positiva para a orquídea, mas é zero ou indiferente para a arvorezinha. Comensalismo, uma espécie se alimenta de restos alimentares de outros. Tubarão matou e comeu peixinhos. Outros peixinhos comem os restos. Para o tubarão, a relação é indiferente. Zero. Para os outros peixinhos, ela é positiva. E daí você tinha as relações interdesarmônicas. Predatismo. A onça matou e comeu a capivara. A coruja matou e comeu o rato. Você tem predatismo. Parasitismo. O mosquito picou e sugou sangue dos seres humanos. Amensalismo. Um ser vivo libera substâncias químicas e inibe o crescimento de outros. Tipo, fungos que produzem substâncias químicas. A penicilina veio do penicillium. Um fungo liberou substâncias e impediu o crescimento de bactérias. Ok? Agora, voltando para a sucessão. Os líquens, que são associações mutualísticas entre algas e fungos, liberam substâncias químicas, modificam a rocha. Depois de um tempo, vai formando um solo melhor. Crescem gramíneas. E depois de um tempo, árvores em pequeno porte, médio porte, grande porte, passaram centenas de milhões de anos, você tem uma floresta. Isso é uma sucessão ecológica primária. Ela aconteceu num local nunca antes habitado. O primeiro passo aqui é ecese ou pioneiros. O do meio, série ou intermediários. E o último, clímax. Então a sucessão primária tem ecese, série e clímax. Sucessão primária ocorre num local nunca antes habitado. O sócio. E se a gente for lá e derrubar a floresta, fazer a nossa plantação, depois abandonar e a floresta reconstruir, aí você tem uma sucessão ecológica secundária em locais que foram desmatados, naturalmente ou artificialmente, naturalmente por eventos climáticos, artificialmente, principalmente pela ação humana, e depois esse ambiente tem uma capacidade de reconstrução. Isso é uma sucessão secundária, ok? Eu passei por vários tópicos aí no edital da UEPG, no que eu acredito que você vai encontrar na prova no domingo. Então, eu espero ter ajudado, desde a origem da vida, membrana, transporte, células, gametogênese e a ecologia, para vocês fazerem uma excelente prova da UEPG. Geralmente, nós temos uma, duas corretas. Tem questões que tem as 4. Mantenha sua calma, marque aquilo que você tem certeza, porque você tem que fazer o somatório. E lembrando que se você marcar uma alternativa errada, você perde toda a pontuação. Então aquela estratégia que a gente usou, especificamente um abraço para meus alunos aí presencial em várias cidades que eu trabalho, para a galera que faz o nosso curso em Cascavel presencial, focado também nessa etapa seriado 1. Um grande abraço do sócio. Para todos vocês que estão estudando em diversos lugares aí do Paraná para fazer essa prova, um abração para todos. Eu espero que vocês mandem muito bem. Se não é inscrito ou inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações e brilhem na prova do PSS 1 domingo. Abração para todos vocês.